Bom dia a todos, bom dia amigos do esporte no Correio do Lago, oferecimento Água e Luz. Qualidade e procedência você encontra na Água e Luz. Poços artesianos, bombas elétricas, você encontra na Água e Luz. Pelo contato 9937-8207 e 9937-8207. Você vai estar falando com nossos amigos lá, nosso amigo Geovane de Oliveira e o Serginho de Oliveira, que vão estar dando um atendimento especial. Bem, pessoal, hoje aqui no nosso programa a gente vai estar aqui com um atleta exemplar do nosso município e é uma satisfação muito grande ter ele no nosso município aqui. Toda a sua trajetória ele vai estar contando, não só no município, mas em toda a região. Nosso amigo José Vazata, o Zeca. Meu bom dia, Zeca, e seja bem-vindo. Bom dia, Pedrinho. É um prazer estar contigo aqui nesse programa. Sabendo que é um programa que tem um potencial muito bom, entra muito bem aí na cidade. E como eu falei, é um prazer estar aqui contigo. Beleza. Bem, hoje a gente vai estar falando toda a trajetória do nosso amigo Zeca. Eu quero que você conta, Zeca, você é natural aqui do nosso município, de onde é que você veio, né? Uma família maravilhosa, é uma família que representa muito o nosso município em toda a região, né? Quero que você conte a tua trajetória, como você veio para Santa Helena, através de quem e tal. Conta para nós e para o pessoal ficar sabendo, né, Zeca? Toda a tua fantástica história no futebol aí, na nossa região também. Bom, Pedrinho, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Eu nasci em Aratiba e eu vim para cá com 10 anos. Nós viemos em 1969. Como você falou, sou de uma família que ama o esporte, né? Até meu pai que jogou muita bola e foi instrutor. Depois vocês acabaram seguindo o trabalho que meu pai fez aqui, né? Uhum. Então, assim, como eu falei, a gente ama o esporte, né? E eu comecei jogando bola, eu fui talvez dos filhos que menos teve tempo para praticar o esporte. Porque já o Pedrinho, o Paulinho e o próprio Jaime, eles eram mais novos e eu tinha que ajudar meu pai. Eu tinha só o tempo depois das 6 para trabalhar, para jogar futebol. Antigamente só tinha o futebol, não tinha outra coisa. Então nós tínhamos 3 lotes lá, que meu pai tinha umas vaquinhas, aquilo para não crescer a grama para as vacas, porque nós matava, né, a grama de tanto jogar futebol. Mas assim, eu tô desde 69 aqui, estudei aqui toda a minha, né, eu vivi a minha vida toda aqui praticamente. Que legal, Zé, que legal. Zeca, são em 4 irmãos, né? Uma irmã e 3 irmãos. Conta um pouquinho deles, às vezes as pessoas querem saber, né? Tem o Paulinho, tem o Pedrinho, o Jaime. Qual que mais se destacou desses teus irmãos? Tem a sua irmã também, que é uma moça, né, e tal. Conta pra nós aí, desses teus irmãos, como foi a trajetória deles, assim, no futebol. A gente sabe que o Paulinho foi um profissional, né? E conta pra nós quem é quem desses jogadores. Então, eu vou falar assim, ó. Os craques de bola, os craques que jogam muito é o Paulinho e o Jaime, que jogaram muito. Eles são muito técnicos, muito habilidosos, sabiam. Eles têm um pouquinho a mais que eu e o Pedrinho. Eu e o Pedrinho somos mais força, mais garra. Lógico, a gente tem também a parte mais técnica, mas mais a nossa foi mais no vigor físico sempre. Então, mas o craque de bola sempre foi o Paulo. O Paulo que ele começou cedo. Você tem uma ideia, eu comecei a jogar no titular do Incas com 15 anos. Olha com só. 15 anos. Né? O Paulinho, ele já jogava no titular do Incas com 14. Nossa, né? Com 14 anos. Então, você vê a diferença de uma coisa. Embora que quando eu comecei a jogar no Incas, Santa Helena tinha 50 e poucos mil habitantes, né? Então a concorrência para você arrumar um lugar era muito grande. Era muito grande. Aqui eu disputei um campeonato de 1979, se eu não me recordo. 79, 78, 79. Que isso, tinha 22 times. Cara. Meu Deus. 22 times. Então o primeiro campeonato meu foi em 75, que eu joguei uns minutos no titular, entrava 5 minutos, 10 minutos, né? E era o time do Incas era muito bom. O do União também era bom, né? O União, cara, tinha o Leonte, tinha o Capanema, tinha o Chiru. Pensa nos clássicos que dava muita gente. Então daí, como eu estava falando dos meus irmãos, então assim,
E o Paulinho, disse, ele jogou no Caxias, jogou em um monte de time. O Jaime também foi para tentar ser profissional, sabe? Ele foi o antigo Pinheiros, lembra do Pinheiros de Curitiba? Sim. Era o Pinheiros e o Colorado, né? Então, exatamente. o Jaime foi. O Jaime chegou a disputar uma Taça São Paulo, um jogo só, da Taça São Paulo de Júnior, só que ele teve uma condição muito séria, que abriu a coxa, e aí o treinador dispensou ele e ele veio para aqui. Depois ele acabou se acidentando num acidente aí que ele parou praticamente de jogar bola. Agora ele joga aí de noite algumas coisinhas, umas peladas. Mas assim, é como eu falei, o Paulinho é o craque, o Jaime é o craque e o Paulinho, eu e o Pedrinho somos os cabeças de bagre da família. E meu pai jogava muita bola. O pai era muito bom jogador. Nós tivemos que puxar. Eu cheguei a jogar, cheguei até jogar um jogo lá no Atlético da Linha Gaúcha. Nossa. Joguei com meu pai, que assim, mas ele batia uma falta espetacular. Canteio era ele, falta era ele. Nossa, muito bom jogar. Os irmãos, todos eles puxaram. E a minha irmã, ela começou a trabalhar, se formou e começou a trabalhar do cedo e não segui nada. Zeca, conta para nós como você iniciou. Você iniciou no União, se eu não me engano, né? Conta para nós como você veio para o Incas e depois praticamente jogou todos os campeonatos pelo Incas, que é uma história muito bonita. Teu pai me contou, antes dele né, tá lá graças, né, no céu e tal, ele contou toda a história. Eu quero acompanhar se essa fala que ele disse para mim, se é realmente... E foi muito bonita. Muito bonita. Foi assim. O primeiro time meu, na verdade, foi o Atlético da Linha Gaúcha. Que a gente jogava aqui embaixo, aqui que hoje está cheio de água, lá tá, né? E daí, como a Itaipu endereçou e o Atlético não pôde mais jogar lá, e o time do Atlético terminou, né? Até eles fazer o campo lá para cima e tal, eu fui jogar no Aspirante do União. Eu tinha, na verdade, quando eu comecei jogando... Era livre, eu acho, não sei, o Aspirante. O Aspirante era assim, era os que sobravam do titular e os piá que estavam começando, né? Daí eu joguei um ano, joguei no União. Eu até era reserva, e o treinador era o Carlos Kozerski. E aí, eu até joguei e nós disputamos uma vaga para ser o único título que eu não tenho na minha vida é de aspirante. Não tenho, eu ganhei uma vez com o São Paulo, aquele São Paulo aqui do Flamengo, aqui no Flamenguinho, do pai do Pedro Nunes. Então ele tinha um time ali que chamava São Paulo, porque ele era São Paulino. Daí jogamos, mas foi um torneio assim que foi feito porque tinha uma Taça Cidade antigamente, e daí, para fechar os times, eles fizeram um torneio de aspirante também, para chamar mais gente. Então, assim, daí eu fui para a União, e na União, assim, tinha muita gente. Era muita gente. Para se conseguir uma vaga, e eu nunca vou esquecer que o único lugar que eu tinha um pouquinho de chance de jogar era na ponta esquerda. E eu não tinha essas características de ponteiro, eu era mais de meio de campo e tal. E tá. Foi lá e daí eu jogava 10 minutos, 5 minutos. Eu tinha piada de criança, né? Aí, um dia, eu e o Paulinho Berticelli e o Nereu Brito. Nereu de Brito. Nós tínhamos matiné no Cineremonte de domingo à tarde. Eu nunca vou esquecer que eu tinha um tênis um tênis chamava Íris, um tênis branco. E e o Incas nunca tinha aspirante. Tinha time bom do titular, mas aspirante não tinha. Chegou o coisa lá, o Divino Prático, uma C10 meio cor-de-rosa, meio laranjada, assim. Não sei se ele tem até hoje, 4 portas, e ele passou por nós, você não quer jogar bola lá no campo do Incas, que eu não tenho jogador para botar. Olha só. Não tenho jogador suficiente para colocar. Um olhou pro outro e falou, vamos jogar. Deixamos de ir no cinema e fomos jogar bola. Chegamos lá, tinha 12 caras. 12 caras do aspirante do Incas. 12 pessoas. E o Divino já fez a substituição. Assim, Zeca, já que eu te peguei, tu vai sair jogando e no segundo tempo vai entrar o Britinho.
Daí eu e o Paulinho Bercelli, o Paulinho jogava muita bola também, Aham. canhotinha, assim. Nós acabamos com o jogo lá. O Olha, Incas nunca tinha ganho um jogo, nós ganhamos de 3-1. Daí o Divino ficou meio assim de me tirar, sabe? olha só. Não quis me tirar do jogo, daí tirou um outro cara lá e ganhamos o jogo e tal. E daí aquele ano eu joguei no Incas e olha pra você ter uma ideia como que o futebol era forte antigamente. O time do Braço do Norte eliminou o aspirante do Incas Olha lá só. no Braço do Norte, porque antigamente Ixi, não era tinha fácil lá. não tinha mando de campo, sabe? Assim, era o aspirante que acompanhava o titular. Aham. Se hoje, por exemplo, o melhor campanha às vezes vai jogar em outro lugar ou segue outro time. Não, antigamente, e nós perdemos lá para o time, que foi o ano que o União ficou campeão. Olha, cara. E daí eu continuei no Incas, né? Daí logo depois, em 1975, eu podia jogar no aspirante e titular. Daí às vezes é, o treinador não me deixava jogar no aspirante e eu ficava louco. E para Jogando as jogar duas 2 minutos, fominhas. 1 minuto no titular, de lá, mas foi indo. No final do campeonato, eu já estava jogando um pouco mais. Em 1976, também entrava e saía, entrava e saía. E daí perdemos o título para o União. E nós, o União, o A União Inter. levou de boa quando tu saiu assim de lá? Não, mas não tinha. Aquele É, tempo é o não seguinte: era assim. se você não quiser jogar no União, tu jogava. Porque tinha muito jogador. Era Aham. muito. Pra você ter uma ideia, em 1976, o Incas ganhou o Um ano de primeiro idade. jogo do União de 4-0. 4-0. Primeiro jogo no campo do 4-0. Minto, no campo do União 4-0. E daí fomos jogar no Incas. No Incas, o Incas já tinha comprado boi, feito faixa, chaveirinho com o campeão de 76. O Incas perdeu de 2-1. Daí fomos jogar no União, onde que eu fiz aquele gol que todo mundo fala que foi o gol mais bonito que eu fiz, e eu acho que foi Falta, também. garanto. Foi um gol Aquele igual. 3 dedos ou não? Não, igual o do James Rodrigues na Copa aquele dominou no peito e girou e Olha. pegou assim. Foi o mesmo gol. Assim, o Gerando tocou para velho. mim, eu dominei e girei e Nossa, vou pegou. pesquisar esse gol. E o Saul era o goleiro. Foi mais bonito que foi o goleiro. Aí o Inca saiu 1-0, o União fez 2-1 e aos 35 do segundo tempo eu empatei 2-2, terminou empatado e fomos para os pênaltis. Ninguém queria bater os pênaltis do Inca. Ninguém. Tá, e daí na hora dos pênaltis. E aí o nosso treinador, que era o Ziger, ele falou: Zac, tu vai bater? Eu falei: eu bato. Não tinha responsabilidade. Foi lá e bati. E eu tinha treinado no União, onde o Saúl sabia como eu bati. Mas bati, fez o gol. Daí o União fez o gol, o Incas fez o gol. E o Ademar, que era o nosso maior craque de bola. Você ouviu falar já. O maior craque que tinha, foi bater, ele tirou o Saúl caiu, ele quis colocar devagarinho, pegou na trave, correu por trás e ficou em cima da linha. E perdemos o título. Deus do céu. E daí nós íamos pro Incas, né, já estávamos tudo preparado para coisa, daí comemos a carne lá. Eu nunca vi assim. Daí que eu entendi a importância do futebol, sabe? O Icão chorando, o Pipo chorando, o Chinedinha chorando, o finado Chinedinha da Moreninha? Não, o Chinedinha era de Rondon, ele tinha a Brahma aqui. Então, uns caras de 25, 28, 30 anos chorando, e eu, pra mim, aquilo era um jogo, é só um jogo, era uma criança, né? E foi daí, em 77, o Incas ficou campeão. Ganhou os 2 turnos, ganhou o primeiro turno e ganhou o segundo 48 anos atrás. E daí eu fiz os 2 gols da final, fui eu que fiz ainda. Tu já pensou que Ganhamos história? de 2-1 de São Clemente, você tem uma ideia, decidimos com São Clemente. Que história bonita, Então, Zeca. foi assim, a minha trajetória depois do Incas, daí pra frente, daí veio o Rudinei, veio o São Nelsinho, veio um monte de jogadores bom demais, né? O Ema jogou comigo, o Serginho Moro jogou comigo. Então foi assim, é uma história com o Incas que, assim, às vezes o cara fala, não, por que você gosta tanto do Incas? Mas eu sempre falo assim, o Incas, ele me abriu os caminhos para eu poder trabalhar, para eu seguir a minha vida, e como de muita gente também foi isso, eu também ajudou muito. Então sempre vou dever obrigação, não que não devo obrigação para o União, ou pro o Atlético da linha gaúcha também, mas para o Incas é uma coisa que tá no sangue da gente e não tem.
A gente sabe que tinha muito time, né, Zeca? Assim, qual que é o time que se destaca na época? Era difícil. O Incas, acho que é um dos maiores ganhadores, né? Incas, Palmeiras, é por ali. Qual que era o time assim, que você tinha mais dificuldade em enfrentar na época? Vila Celeste também. Conta pra nós que é interessante essa tua fala. O pessoal saber como é que era. Então, Depois a gente vai entrar num assunto como era o futebol de antigamente, uma avaliação, e o de hoje. Conta pra nós aí. o time que sempre foi assim, só que eu nunca perdi muito pro União. Mas a gente respeitava muito a União. A gente ia pro campo tremendo contra a União. E ganhava. Eu posso garantir para você que eu devo ter perdido umas 3, 4 jogos pro União. Eu sempre falo que o ano passado, eu perdi mais pro União ano passado do que a minha vida toda. E o ano passado, nos veteranos, levamos de 5 do União, de 2 do União, de 1, coisa que Deus o livre, se acontecesse antigamente, eu tirava Era todo uma o time. rivalidade, né? Era muito grande. Mas assim, Vila Celeste sempre foi difícil de jogar. Moreninha sempre foi difícil de jogar. São Roque, você já se lembra também, sempre foi difícil de jogar, ainda até hoje é difícil de jogar lá, porque é uma torcida aguerrida, empurra o time, né? Mas o time que mais dificultou nós foi o Palmeiras. O Palmeiras. É um time que o Incas nunca teve problema com o Palmeiras. Nunca deu um jogo de briga e alguma coisa, não terminar. Sempre respeitou muito, muito. Porque o Palmeiras, lá as pessoas são gente boa pra caralho, tem a gente no domingo se quebrava, rapaz, no campo, e na segunda tava pescando com os pratos, né, junto e tal. Então, a amizade sempre prevaleceu lá no Palmeiras. Os Noro, a família Galo, e daí os Prati hoje estão mais longe, né? Eles não estão aqui, mas antigamente tinha o Lucídio, tinha o Cláudio, morava tudo aí. Então eu venho dessa geração, sabe? Porque eles foram embora em 82 daqui, eu acho. E nós começamos tudo. Desde que eu me conheço, o Palmeiras tinha os Prates, o Piovesan e essa coisa. Mas o time mais difícil de ganhar sempre foi o Palmeiras. Sempre foi o Palmeiras. Que joia, que bacana. Zeca, eu quero que você me fala. Você, às vezes as pessoas não sabem, mas você foi um dos maiores ganhadores dos títulos aqui em Santa Helena. Eu vou te colocar na parede, eu quero ver se você sabe alguns títulos, se você lembra ou não. Quais foram eles? Vamos passar para a galera, que a galera às vezes fala, o cara diz, né, não, eu já ganhei 9, 10, acho que fui eu, não sei o quê. Eles estão bem por fora. Eu falei, não, pera aí, se eu não me engano é o Zeca Vazata. E hoje nós estamos com o Zeca aqui. E ele vai, se ele lembrar, ele vai contar para vocês aí os títulos dele. Então, assim, eu tenho, na verdade, 10 títulos pelo Incas, né? E um pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras. Porque, assim, o Incas eu acho que é o maior ganhador mesmo dos títulos aí, porque ele pegou uma sequência de 4 títulos, até acho que tu chegou a jogar jogou naquela época. E aquilo aumentou bastante. Até o Varziano disse que conta, né? Tem o 3 normal e um Varziano. Então, daí eu fui campeão pelo Incas, né? Fui campeão pela Moreninha. Fui campeão por um Varziano que tinha lá também, fomos campeões por aquilo ali. A gente foi. E um título para subsede, que também era segunda divisão, sei lá, que também fizeram lá um negócio, eu joguei. E joguei Palmeiras, Taça Paraná, São Luís, Taça Paraná, Palmeiras, São Luís, Palmeiras, São Luís. Os 2 times que eu joguei foi o Palmeiras e o São Luís, na Taça Paraná. E salão, meu Deus, eu não me recordo quantos títulos que tem, porque assim, né? E Suíço lá na Itaipu, nós ficamos, acho que não sei quanto tempo jogar até. Perdeu a conta já. É uma pena que nós não fizemos time para jogar agora o 40, porque daria um time muito bom só de jogador nosso, porque a gente tem Maico que está com 40, o Juco que está com 40, o Mariel que está com 40, o Sandro que passou de 40, eu que passei monte de vezes de 40, mais o Paulinho, e daí com mais 1 ou 2 jogadores daria um time para fazer frente lá. Mas assim, eu tenho 10 pelo Incas e um título municipal mesmo pela Moreninha. E na verdade não era mais do que o Incas, o Incas não participou aquele ano. Nossa. Ele trocou a grama do campo e daí jogou 6 jogadores para Moreninha e 5 foram para o Palmeiras e 1 ou 2 foi para o Subsede. Que legal, Zeca. Que fala bonita. Zeca, a gente sabe que você também participa do campeonato em Foz, cara. Eu quero que as pessoas às vezes
perguntam pra gente como é que é o campeonato. A gente até jogou um ano lá no Porto Meira, a gente jogou, né? Comente qual que é o seu time lá e há quanto tempo vocês já estão indo, quem que vai para lá. Fala para nós, é que é interessante, o pessoal quer saber como é que é esse campeonato, quantas equipes tem, quais as categorias, isso é importante passar para eles. Então, é assim, lá tem uma liga de futebol amador, né? Você, para jogar lá, todo ano você tem que pagar 30 pila para a liga. Eles te mandam uma carteirinha e você é sócio da liga. Na verdade, é que nem uma cooperativa, né? E quem sustenta a diretoria é os jogadores. Os jogadores. E os times também, porque assim, eu jogo lá desde 2016. Já vai para 9 anos que eu jogo. Comecei nos 50, daí foi para 55. Eita. Agora estou nos 60. E o ano que vem vou para os 65. Nossa, cara. Mas assim, é um campeonato muito, assim, lógico, não dá para comparar Santa Helena com lá e tal, mas assim, a gente percebe assim que, eu vou só citar um exemplo dos 60 anos. Quando surgiu os 60 anos, eu jogava nos 55. Eu já podia jogar nos 60 anos, mas achei que para ficar. Daí eu disputei mais 2 anos nos 55. O primeiro campeonato é 4 anos, hein, Pedro? 4 anos atrás. Eu já pensou. O primeiro campeonato de 60 deu 6 times. O segundo deu 10. O terceiro deu 14. Eita. E agora são 20 jogadores. Nossa. 20 times. 20 times. Então é o seguinte, você vai, é que nem uma escolinha. O cara de 10 vai para 14, de 14 vai para 16, 16. Então, cada 5 em 5 anos, o ano que vem, o ano que vem, que vai dar os 65 anos, vai dar uns 8 times. E daí, conforme vai saindo os de 60, eles vão para 65, porque eles querem continuar jogando. Então, na verdade, eu vou para Foz lá, tem jogadores que vão para lá daqui que ganham, mas assim, nós só vamos até o ano passado, nem despesa eles não davam. Achava nos 4. Por amor, né, cara? Porque assim, Pedro, eu me machuquei agora no campeonato do cinquentinha aqui desse ano, em maio, que terminou em maio. Sim. Porque assim, eu vou até falar o nome da pessoa que eu fui dividir a bola com ele. Um jogador do Incas tocou a bola meio comprida e eu fui devolver pro cara. O Braulio, que está com 40 agora, né? 50. Ele com 50, eu tenho 60 e pouco, e ele, né? 10 anos, 12 anos de diferença, né? Aí, o que aconteceu? Ele foi mais rápido que eu, e eu tentei dar um toque com ele e abrir a perna, e até hoje eu não me recuperei mais. Tu já pensou? Mas assim, o bom lá é que você joga com a cara da tua idade, e daí você consegue jogar ainda. Exatamente. E uma coisa que é interessante lá, é assim, Pedro, os times lá, eles têm que pagar arbitragem e levar 2 bolas por jogo. Já pensou? Por jogo. Então, assim, lógico, não tem comparação. Não tem comparação. Aqui, se tu for no comércio aqui pedir uma bola, ninguém te dá. Exatamente. Né? Porque a crise é muito grande aqui em relação. Mas assim, a gente, lá só que eles amam o futebol. Eles amam, não dá para entender como as pessoas gostam tanto de futebol que nem lá. O jogo é sábado, agora nós perdemos sábado para um time lá. Tem que fase já lá? Já lá está nas... assim, eram 20 times. Se classificou 4 cada chave. Agora dentro da chave vai se classificar 2. Depois tem as semifinais e as finais. Que joia, que bacana. Vai terminar no dia 8 de dezembro, por aí. Olha que bacana. Então tem o calendário. E em fevereiro começa o outro. Que joia, Zeca, que bacana. Então, assim, é bom de jogar por causa disso. Você joga com um cara da tua idade. Que joia, que bacana. Viu, Zeca, a gente sabe que você jogou com grandes atletas no nosso município. Eu, às vezes, faço umas comparações com alguns atletas que jogam hoje no titular, né? Às vezes até eles não gostam muito, mas eu sou sincero. E não é que eu estou querendo, que vocês não são aquela coisa. Eu quero que você me fala da época, qual que é a tua visão que você tem, Zeca, da época que você jogava. Que eu sei, eu consegui ainda ser campeão 3 vezes no Incas, um União e um Varziano no Incas. 5 títulos eu tenho, né, em si. Mas assim,
Tem diferença. Eu falo que tem diferença na época e eles às vezes, não, o que que é isso, cara? Às vezes hoje a molecada nova vai lá, eu assisto um pouco do jogo lá no Incas, no Suíço, vai pesada nova de São Clemente, subcede lá e joga contra você. Certo, tem 2 ou 3 atletas mais novos, né? Mas a pesada sai lá com 8, 9, 10 nas costas, né? Então, assim, eu quero que você conta qual que é a tua visão da tua época e hoje os jogadores de hoje e os atletas que se destacam também, que você jogou, os atletas da época, ela, enfim, né, Ademar, quais foram os melhores assim que se destacou e qual a visão que você tem, Zeca? Eu vou falar uma coisa assim com respeito à diferença. Era o comprometimento. Hoje tem jogadores tão bons ou até melhores que na nossa época, porque o futebol é fácil. Agora você é testemunha, Pedro, e quando nós jogava no Incas, nós treinava, nós fazia condicionamento físico. Às vezes no sábado de manhã fazia ia lá fazer um treino tático, né? A gente quando entrava em campo, Pedro, nós sabia o que tinha que fazer. Exatamente. Nós sabia. Hoje, o que mais, assim, me preocupa, e às vezes eu vou lá no campo do Incas, vou embora brabo, ou aonde que eu vou assistir o jogo, é a falta de comprometimento que os jogadores têm. Antigamente, sábado de noite, o nosso treinador dava uma girada na cidade para ver se o Zeca não estava bebendo, se o Pedrinho não estava bebendo, se o Kelo não estava bebendo, né? Exatamente. Então tinha o comprometimento. E hoje não, hoje já tem muita coisa para esses jovens fazer e eles não se comprometem. Tanto. Porque eu acho que os jogadores, cara, nós temos jogadores, às vezes eu fico assistindo o Dade lá na coisa lá, e às vezes eu fico assistindo o aspirante também jogar. Tem jogadores bons. Tem uma geração que vem vindo, mas a tradição, né? Eles não têm o comprometimento que nós tínhamos. Cara, se nós perdêssemos um jogo, era uma briga no vestiário, um xingando o outro e tal. Hoje não. Ganhou, perdeu, é isso. Então essa é a diferença. Agora, com relação aos craques que eu joguei, eu sempre digo assim, sabe? Só fera. Eu sempre me saí bem no futebol, Pedro, porque eu sempre joguei com um cara que sabe jogar. Cara, você tinha que ver, por exemplo, o time de 80 do Incas. Eu vou contar, de 1980. Era timaço. Era o Ate no gol. Lateral direito, Walter Beck. Gerando zagueiro. O Ico, o outro zagueiro. E olha, na época o Dorival era o reserva ainda. Nossa. Né? Dorival era o reserva. E lateral esquerdo era o professor Nelsinho. Timaço. Daí, ó. O Branco, o Quelinha e o Onésimo Prati. Deus o livre. O Rudinei e o... Palmeiras não é dessa época. Não. O Rudinei, quem que era? Não, o Cataninho era o lateral esquerdo e o professor Nelsinho era a ponta esquerda. Aquele ano o Incas fez 2 gols por jogo, cara. O Rudinei foi goleador do campeonato com 36 gols. Nossa, mãe. O Rudinei só não fez 2 gols. Quantas equipes tinha na época? Quem? Nesse campeonato, quantas equipes tinha? 18. 18. Ó, o Rudinei só não fez gol num jogo, 2 gols num jogo, lá em Subsede. Nós ganhamos de 3-1, um gol olímpico do professor Nelsinho, e um gol dele e um gol do Ema, né? Que o Ema jogou aquele ano para nós. Então, assim, eu tô falando dos craques do Incas, mas, por exemplo, lá na Vila Celeste. Olha, tu lembra? Na Vila, o Neri Varnier, Toninho Varnier, aquele cara que jogava de camisa 10. Daí tinha aquele centroavante, o Carlinhos Miaço. Olha, que memória boa. Então, assim, era timaço, cara, timaço. Daí, fala em juventude. Daí tinha o Onésimo, Davi e os outros. Legal, e daí tinha bastante jogador. Subsede tinha o Serginho Muro. Tinha quem jogava lá muito bola também era o Biazek, né? Era bom. O Biazek jogou no Incas só. O coisa que joga até hoje lá, que tem lá. Nativo. O Nativo. Daí tinha o pai do guri que trabalha aqui no Cicobi, ele é cantor lá. Enfim, ele também jogava muita bola. Então, assim, e União nem se fala, né? União tinha o Chiru, o Leonte, o Saul. Demenig. O Demenig, né? O Saul. Então, enfim, era muito jogador. E
Eu sempre digo assim, ó, sempre digo assim, se pegar essa geração aí, que nós jogamos, que eu joguei qualquer linha, o Inca assim, ó, com a linha, Ferrari, aquela raça lá. Se hoje eles tivessem 20 anos, todos eles jogariam em times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tá, que Nós legal. somos campeão, que talvez ninguém se lembra, mas o Santa Helena foi campeão dos Jogos Abertos na época que podia levar até o time profissional, se tu quisesse. Olha Não isso. tinha esse negócio de 18 anos, de 20 Aham. anos, era... Cara, nós jogamos com Foz do Iguaçu, que veio com... Eliminamos Foz do Iguaçu, que veio Profissional. com o time que estava... disputava a segunda divisão. Nossa. Aí, Medianeira. Medianeira, Também Marechal tava na Rondon, segundona. Marechal Rondon, Matelândia. Cara do céu, pensa num time. E aí decidimos o título com o time de Terra Roxa, que Olha também só. disputava a segunda divisão. Nos pênaltis, né, que eu nem precisei bater. Olha só. Mas assim, era um time que... O Pedro, não sei se Santa Helena é tradição, não adianta. tu era uma criança ainda, mas assim, o Incas disputou um jogo, os Jogos Abertos, a final dos Jogos Abertos, e um time ficou aqui e jogou com Nova Prata do Iguaçu, o time reserva do Incas, porque o time do Incas que estava tudo jogando lá em Foz, né? E o time reserva ganhou de 3-2. Depois lá, com o time titular, nós apanhamos pra caralho lá do time deles e perdemos nos eu pênaltis. lembro. Os caras tiveram que chutar o pênalti fora para nós pra sair vivo de lá. Aham. Então, assim, eu falo pra você, Pedro, eu sempre me dei bem porque eu joguei com um cara bom. E é assim em tudo. É verdade. Se você olhar hoje o nosso time, por exemplo, lá da Itaipu, aqui nós jogamos, que é um timinho assim, olha a constelação de jogadores que tem ali. Só gente boa, né? Só gente boa. Verdade. Zeca, a gente sabe que teu pai foi um grande representante, né? Seu Vazata aí é uma pessoa que, nossa, deixou muito legado. Eu mesmo sou muito grato a ele, a minha família toda, tantos atletas que ele representou aí e criou também no futebol, né? Que surgiram, enfim. Fala um pouquinho dele, aí agora vai ter essa homenagem do ginásio de esporte, né? A reinauguração, e em homenagem a ele, vai ser homenageado. E conte para nós aí como você se sente, né? Com essa homenagem pro teu pai, merecidamente, né? Com certeza. Olha, o meu pai, ele amava o esporte, né? Eu sempre digo assim, ele sempre contava para nós que a mãe dele não deixou ele jogar futebol profissional, porque ele era o mais novo da família e a avó era viúva, ficou viúva aos 42 anos, né? Então, e ele era o único que estava em casa e a mãe dele não deixou, a avó não deixou ele ir lá. Mas assim, o que eu levo do meu pai, sabe? Assim, a disciplina. Ele sempre foi disciplinador. Ele sempre, do jeito dele, ele queria que a jogada saísse do jeito dele. Ele 2-1 ele fazia, 2-1, 2-1. Passe, lançamento. Então, ele amava as crianças, né? Ele gostava muito de dar aula para eles. Então, assim, eu sempre falo assim que meu pai, se tirasse, por exemplo, é que nem a mesma coisa tirar o futebol meu, do Paulinho, né, e o Pedrinho. O Jaime já está mais desligado porque ele ficou muito tempo longe e agora está voltando de novo, assim. Mas, assim, o que eu levo dele é a disciplina e o caráter dele. Ensinou sempre, graças a Deus, os 5 filhos que ele criou e agora tem mais um fora do casamento que ele criou. Tão disciplinado. Esse guri também que ele criou é um guri, um jovem bom, é Luiz Henrique. Luiz Henrique. Então ele é um jovem bom, está estudando, eu acho que vai até ser professor e tal. Que legal. Mas o que eu levo do meu pai é isso aí, que ele é um homem bom e a gente vai levar para o resto da vida. Às vezes ele deixava de algumas coisas da família para poder ir lá no jogo dele. Treinar, né? Eu fui formado por ele, né? Treinar. Também, graças a Deus. É isso. E eu acho que com relação ao ginásio de esportes, assim, como ele trabalhou muito tempo lá, é uma coisa merecida. É um merecido. Que eu acho que ele merece. Se tem uma pessoa que merece, é ele. Como foi feito para os Varnier lá, acho muito bonito isso aí, cara. Deus o livre, cara. É uma coisa que, para a família, é muito gratificante. Né?
Então, para nós finalizar hoje aí, Zecão, fala, deixa a tua mensagem para todos esses atletas. Você que é um exemplo, eu mesmo estou com muito, né, satisfeito. Hoje que é meu aniversário, inclusive, ter você, Parabéns, 48 cara. anos, e ter Parabéns. você aqui, Tá cara. ficando velho, hein, Pedrinho? Eu tô perdendo os cabelos já, né, careca. Então, Zeca, eu tô muito feliz, cara, por você ter vindo aqui no nosso programa. É um programa que a gente começou assim, dando entrevista pro Edu, né? O Edu, pô, cara, vamos abrir um programa aí pra você, que você fala bem, se vira, né? Eu falo assim, ó, tipo, hoje você veio aqui, ó, que história bacana, era pra ser 20 minutos, já estamos quase uma hora. Uma hora. Então é muita história, Zeca, boa. E qual a mensagem que você deixa para todas essas crianças, esses jovens, que você é um espelho, cara. Eu não trago qualquer um, não, que você é uma pessoa que vale a pena, uma pessoa que representa muito nosso futebol, não só no município, em toda a região. Todo mundo fala bem de você, não só de você, tua família toda. Posso deixar a sua mensagem final aí, Zé? Bom, Pedrinho, obrigado pelos elogios, né? E obrigado até pela oportunidade de te vir aqui e falar um pouco da minha vida, sabe, né? Assim, eu sempre falo assim para os jovens, pratique esporte. Porque assim, você praticando esporte, se tu ganhar ou perder, a coisa, não tem muita importância para o teu ego. Mas para a tua saúde, para o teu bem-estar, para a tua higiene mental, para você ficar mais leve, tem que praticar esporte. Você praticando esporte, você não está bebendo. Uhum. Eu vou dar só um exemplo do que eu e o Pedrinho, porque olha, saí todo sábado, fazer 110 quilômetros, jogar bola e voltar, estrada ruim, de noite e tal. Eu vou dizer uma coisa para você, Pedro, só quem gosta do futebol. Amo futebol. Só que daí nós chegamos à conclusão que se não estasse jogando aqui, nós estaríamos talvez vendo, indo pescar, que também é uma coisa que eu adoro muito, mas você estaria bebendo. Você estaria, então, eu prefiro ir jogar futebol, porque nesse período, pelo menos, você está livre, você está solto, você pode até se estressar com o juiz, mas terminou o jogo, acabou tudo. Então, o que eu quero que a minha mensagem deixasse para essa juventude é que eles pratiquem esporte. Qual seja o esporte, beach tênis, tênis, vôlei, natação, qualquer um deles, mas pratique porque vai fazer bem. O resultado não é agora, é mais tarde. Tu acha que eu conseguiria jogar, Pedro, com 66 anos, jogar bola, se eu tivesse parado há muito tempo e querer voltar agora, não volta mais. Não volta mais. Você vê o que tu tá sofrendo, tu tá um ano e pouco sem jogar futebol por causa das lesões, e para voltar vai ser doloroso. Mas se tu conseguir, tu vai, né? Deus, eu não vejo a hora. Então é essa a mensagem. Pratique esporte e que vai estar tudo bem. Bem, pessoal, então, meu bom dia a todos vocês. Hoje tivemos, né, o nosso grande José Vazata, o Zeca, um grande representante, não só do município, em toda a região, no futebol, em todos os esportes. O meu bom dia a todos vocês, oferecimento água e luz, qualidade e procedência, e até uma próxima oportunidade, contamos com vocês.